Hoje nós vamos conversar com Paulo Tenório, que é CEO e fundador da Tracto, a primeira plataforma de design gráfico da América Latina. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia, pessoal. Obrigado demais pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Paulo, então, a Tracto começou direcionada para os negócios, mas hoje ela está trabalhando com a educação também. Conta para a gente quais são as novidades e como essas ferramentas tecnológicas podem transformar a educação. Isso, a gente está passando por uma fase de transformação na educação, né? A gente já vem discutindo sobre o tema que seria a escola do futuro, o que seriam os professores do futuro, e com a chegada da inteligência artificial, a gente tem uma urgência na transformação do nosso formato de ensino, né? A Tracto, como uma plataforma de design, a gente impulsiona e ajuda a criatividade de professores e alunos para que, a partir desse prisma, a gente consiga construir um caminho para o conhecimento diferente do que temos hoje, né? Então, toda criatividade, ela começa a partir de uma análise crítica do que está acontecendo ao nosso redor, né? Seja você pegando um rabisco num papel, seja você utilizando ferramentas de criação online como a Tracto. Então, a gente começou a observar essa necessidade da digitalização dos professores, né? Um professor transformado digitalmente, ele transforma centenas, milhares de alunos ao longo dos anos. Então, o foco da Tracta Educação é um projeto chamado Professor do Futuro, onde a gente ajuda o professor a poder criar aulas mais interessantes, mas não só isso. Hoje, com as redes sociais e comunicação por WhatsApp, o professor precisa praticamente se tornar um designer, vamos chamar assim. Então, aí é onde a gente entra, que é facilitar esse caminho, porque eu quero mandar um comunicado para o pai do aluno, que o aluno está indo bem na escola, eu quero poder comunicar online, eu quero começar a criar o meu canal no YouTube para ter um relacionamento direto, ou uma página no TikTok, ou no Instagram. Então, esse processo de digitalização, a partir do design, é usar o design para transformar a forma como a educação ela é feita. Então, é um projeto bem disruptivo, bem inovador, que a gente vem trabalhando. Hoje a gente já está implementado em Penedo, em Maceió, são duas cidades em Penedo foi o primeiro município, né, Paulo? isso, o primeiro município. E lá a gente teve um feedback muito legal. Porque quando a gente imagina um professor, uma professora, a gente não associa diretamente a uma pessoa muito jovem, novinha, que está ali começando. Existe esse perfil, sim, mas a grande parte dos professores, a gente está falando profissionais que estão acima dos 50 anos e que se dedicaram a vida inteira. Então, é de uma outra geração. Minha mãe foi professora de jovens e adultos, e eu vi a dificuldade que ela tinha de engajamento, né? Quando a gente está falando de alfabetização de jovens e adultos. E quando a gente pega uma turminha hoje de educação inicial, anos finais e anos iniciais, a gente está falando de uma molecada que já pega o celular do pai em casa e ele já vai começar a usar ali. A gente tem um case muito interessante, que é uma família onde a mãe ela é empregada doméstica, diarista, e o pai ele é gari. E esse moleque já é muito safo em tecnologia. Então, até para os próprios pais poderem estar conectados junto com a escola, fazendo com que haja não uma transição para baixo, que é eu vou para um ambiente que ele é 100% analógico, onde eu não tenho contato com tecnologia, e aí você tem essa desconexão que o menino muitas vezes prefere ficar em casa, jogando videogame ou fazendo alguma coisa, do que necessariamente ir para a escola. Então, uma das missões da criatividade é combater também a evasão escolar, através de aulas mais dinâmicas, mais Dinâmicas. ativas. Então, esse é um dos focos que a gente tem com a Tracta Educação, focar que o professor seja esse instrumento de transformação. Então, o objetivo principal é modernizar, é tornar o ato de lecionar, né, mais envolvente para os alunos. Como vai funcionar isso na prática? Os professores vão poder criar o seu próprio layout, digamos assim. Isso, imagine o seguinte, a plataforma da Tracta trabalha com modelos pré-prontos. Então, a gente tem modelos de artes que para redes sociais, apresentações, isso no ecossistema empreendedor. E o que foi que a gente fez? Uma versão exclusiva para um ambiente educacional, onde tem modelos de aula pronta, validadas por profissionais. A gente tem professores da rede que trabalham junto com a gente, criando esses modelos de aula, porque as pessoas não sabem, imaginam que o professor só trabalha na sala de aula, a grande maioria. E, na verdade, o pesado do trabalho está fora até chegar na sala. Então, lá a gente deixa todos os modelos prontos, ele tem um editor que ele consegue personalizar, e vou soltar aqui em primeira mão para vocês
uma novidade que a gente está lançando, inclusive, nos próximos dias, para toda a rede, que é as aulas mágicas, né? Utilizando Olha que bacana. inteligência artificial. Então, como é que a gente faz isso? Uma máquina vai ajudar na concepção das imagens, a escolha da fonte certa, a escolha das combinações de cores, para que quando o professor pega aquele material, 90% do trabalho já tenha sido feito. E lá ele vai personalizar e dar cara do jeito que ele quer. Então, a ideia é poder ajudar esse professor a criar os conteúdos de aula e também fora de aula de forma mais rápida. Com certeza isso vai estimular muito os alunos, né, Paulo? Porque hoje ninguém mais, a gente vê que principalmente os adolescentes têm dificuldade de ter mesmo um interesse por vários assuntos desse modelo antigo, digamos assim, né? A gente precisa acompanhar a tecnologia. E como tu avalia que o design e a criatividade podem transformar toda essa questão da educação? É porque, assim, você imagina o seguinte, o professor, e se a gente puxar historicamente, uma sala de aula, desde a Biblioteca de Alexandria, lá atrás, quando vários escritores chegavam e passavam para várias outras pessoas que estavam escrevendo ali, transcrevendo o conhecimento, é a mesma estrutura que a gente tem na escola atual, especialmente nas escolas públicas, que é onde a gente tem um foco muito grande de poder chegar e poder transformar essa realidade, onde o professor ele tem um pincel ou um giz, né, e um quadro. E é o mesmo formato. E o mundo mudou muito. E quando a gente fala mudou muito, nas últimas décadas, com o surgimento das redes sociais, internet difundida, os smartphones chegaram, o público mudou. Os alunos mudaram, até os próprios professores mudaram, mas a estrutura que eles têm ainda para trabalhar é essa mesma. Então, essa ideia da gente sair do pincel é que a gente possa fazer com que o professor traga e contextualize conhecimento e, principalmente, ele seja capaz de pegar, por exemplo, um assunto que segue o plano do MEC ou de qualquer diretoria, e a gente possa regionalizar para a nossa realidade, com fotos, com imagens, com gráficos e com materiais que o professor começa a adaptar aquele conteúdo programático que ele recebeu e poder aplicar de forma personalizada sem ter o trabalho de ter que reconstruir tudo do zero. E aí é que a Tracto entra. E você acha que essa realidade ela está próxima das escolas públicas e municipais, ou a gente ainda vai demorar um pouquinho para os nossos alunos poderem ter acesso a esse modelo? É uma excelente pergunta. A rede municipal, por todo o Brasil, ela sofre de um problema e uma coisa boa, né? O problema são redes muito grandes. Então, a gente está falando, quando a gente está comentando uma cidade de médio porte, são 3, 4, 5, 6, 7 mil professores. Então, o acesso desses professores a equipamentos de última geração... Os equipamentos. É um problema que a Tracto também está atacando, que é assim, olha, a educação precisa ter uma linha especial de acesso a esses equipamentos. Isso vai até... eu estou com uma proposta nos bastidores de educar o setor público, desde tribunais de contas, até a própria procuradoria, até o próprio município, sobre o que significa o investimento em educação e equipamentos, a necessidade e a urgência que a gente tem. Por quê? Nas pesquisas que a gente já faz, a equipe da Tracto, antes de implementar qualquer projeto, ela visita todas as escolas, fotografa todas as salas de aula, conversa com todos os professores, e a gente tem um raio-x, que é começar a trabalhar a educação a partir de dados. E é isso específico, que baliza, né? Específico, baliza com que o gestor público possa entender. Por exemplo, a gente tem cidades onde o nível de acesso a computador dos professores é menos de 10% de toda a rede. Como esperar uma transformação digital se o professor não tem acesso ao básico? E quando a gente vai sobre salas multimídia, isto é, uma sala que tenha uma televisão, nós não estamos nem falando de lousa, estamos falando só uma TV para passar um conteúdo, um vídeo, uma apresentação, a gente está falando de menos de 5% das salas de aula dentro da escola pública. Então, a gente vem, a Tracto era uma empresa de software, a gente vem propondo essa transformação, ao mesmo tempo, levando em consideração que o acesso a equipamentos é uma coisa muito importante. Então, a partir desse diagnóstico, a gente propõe para o setor público caminhos para facilitar, encurtar essa distância. Mas eu já posso dizer para você, a maioria dos professores, dos prefeitos e prefeitas que a gente vem conversando, tem um interesse muito grande. Estão abertos.
é vencer a burocracia da demora, né, de implementação. Em Penedo, por exemplo, a gente conseguiu colocar o projeto para rodar em 4 meses. E isso é um recorde na iniciativa pública. E a partir daí a gente já começou. Então, eu digo, é muito uma educação, formação dos E gestores. rápido já pode ver os resultados, né? Quais são os resultados, por exemplo, no município de Penedo? Isso, o resultado é imediato. A gente já formou mais de 300 profissionais em Penedo nessa digitalização. Você precisa ver a empolgação, você vê o que eu chamo, né? Aquela senhorinha dos seus 60 anos que estava ali na rede pública há muito tempo, que mal sabia ligar um computador, de repente está conseguindo criar um material de aula. Esses pequenos saltos, que parece ser um pequeno salto para quem trabalha em escritório, para quem já está acostumado com esse universo, é uma passada gigantesca para uma profissional que está ali na área da educação. Então, os resultados eles são imediatos, porque a tecnologia ela é para facilitar, não é para ser mais um complicador. Então, o nosso papel também, a gente faz a formação desses professores, que é esse acompanhamento pegando na mão. Do mesmo jeito que você não alfabetiza uma criança, porque colocou ela na escola, pode ser a melhor estrutura do mundo, o menino não vai ler e escrever em um mês. Ele tem um tempo e tem uma jornada. Então, com os professores, a gente faz esse acompanhamento sempre que mistura motivação com conhecimento técnico para que a digitalização aconteça. Sim. A Tracto hoje é um sucesso, mas vocês tiveram um longo caminho aí percorrido. Conta um pouquinho para a gente qual é o segredo para conseguir alcançar o que vocês alcançaram hoje. Olha, eu falo para você, a gente veio na jornada desde que eu comecei a Tracto em 2013, né? Que eu digo, tudo começa com uma ideia. A gente tem até uma pulseirinha aqui, ó, da Tracto, que tem essa frase aqui, ó, tudo começa com uma ideia. E quando eu comecei, não tinha recursos, não tinha apoio, era apenas eu com a ideia. Aos poucos, a gente vai construindo. Então, eu conheci o cofundador da Tracto, depois fui montando a primeira equipe. Mas você já tinha trabalhado como programador nos Estados Unidos antes, né? Isso ajudou. Isso, eu comecei minha carreira, minha primeira faculdade, né, quando eu entrei na faculdade, foi no curso de análise de sistemas, isso era no ano de 98. E eu tenho 42 anos, tá? Tenho 2 filhos, o Ben e a Bela, e nessa jornada que eu venho trilhando com a Tracto, a gente precisou de muito apoio, né? Concorrer com gigantes espalhados pelo mundo, sem as condições ideais, mas o que é a visão? É o propósito que eu tinha lá, que era usar o design como uma ferramenta para transformar, de transformação social. Ela garantiu com que a gente vencesse esses altos e baixos. Mas algumas dicas eu posso dar. Sempre promover, principalmente quem está em Manaus ou quem está na região amazônica como um todo, é entender que você precisa viajar, sair muito, vender, colocar o produto debaixo do braço, sair espalhando a mensagem. E eu digo para você, não guarde uma ideia. Eu tenho uma ideia do negócio, não vou falar para ninguém. Quanto mais você falar, mais fácil vai ser de você conseguir ajuda. Concretizar. Então, eu fui muito ajudado nesses últimos anos a chegar onde a Tracto chegou. Paula, eu estou conversando contigo, tu tá falando, e eu estou lembrando de algumas coisas que, enquanto eu estava pesquisando, me chamaram a atenção. Uma delas é um jovem que os pais eram pescadores, aí em Alagoas, e você acho que viu que ele tinha jeito para a tecnologia, ele era muito esforçado. Ele conseguiu criar uma plataforma para ajudar os pais na venda do peixe sem passar na mão dos atravessadores. Conta para a gente um pouquinho. Olha, desenvolver tecnologia fora do eixo Rio-São Paulo, o sul do país, é uma jornada que, vamos dizer, cria um denominador comum entre todas as regiões. A gente sabe, especialmente em Norte e Nordeste, o preconceito que existe ao redor. E esse preconceito se materializa na falta de oportunidades que são geradas principalmente para esses jovens que estão na periferia. Jovens pretos que estão na periferia, jovens de cor, que acabam pagando um preço muito alto, que é repetindo um ciclo que dá origem a toda essa pobreza que a gente tem. Então, qual o meu principal objetivo? É fazer com que a gente tenha uma empresa que acredite no potencial das pessoas desde o dia zero, incentive. Então, a gente começou esse trabalho. Aqui na Tracto tem filhos de empregada doméstica, a gente tem gente que vem de condições muito pobres, gente que vem de famílias destroçadas pelo álcool, sabe, pelo desemprego, pela falta de oportunidade. E a gente vê nessa nova geração
que eles só precisam de uma portinha, né? Que é, olha, me dá uma chance de mostrar que eu consigo. Então, a gente vem promovendo esse tipo de iniciativa aqui na Tracto, né? Não só com o Renato, que foi esse personagem que você mencionou, mas também com vários outros profissionais que estão aqui dentro da Tracto hoje, que também vêm de família muito humilde. Existe um modelo de capitalismo que eu acredito muito, que são os negócios de impacto. Negócio de impacto não precisa fazer trilhões de reais para começar a fazer doação. Eu acho que ele já nasce com um DNA de oportunidade sendo aberta. Tanto é que a Tracto, desde que a gente chegou em Manaus, a gente também tem empresa em Manaus já desde 2021, a gente vem reconhecendo que cada ecossistema é aquela terra meio seca, que você bota um pouquinho de água e, de repente, começam a brotar esses novos talentos. Então, a gente vem muito promovendo esse tipo de iniciativa e, principalmente, o tipo de pensamento empreendedor que leva em consideração o impacto socioambiental e econômico das suas empresas. Então, pegando esse gancho, Paulo, vocês têm um evento que já é bem conhecido, né, no setor do empreendedorismo, e que é a Tracto Show. Isso. Vai ter uma edição aqui em Manaus, Paulo? Olha, eu vou dizer para você, a gente vai sim. Eu estava em Manaus a semana retrasada, né? E a gente veio começando a analisar os espaços, porque ele é um evento que, por si só, ele visa a transformação digital em todas as suas esferas. E isso significa a gente poder aproximar um público que, vamos dizer, analógico desse universo de possibilidades no mundo digital, no empreendedorismo, na educação, na inovação, nos esportes e nos e-esportes também. Então, a gente começou essa ideia em 2017 numa praça como Maceió, que não tem um histórico de eventos de negócio, e a gente já virou o maior evento de transformação digital do Nordeste, e a gente está levando para Manaus, sim. Então, eu fui visitar o anfiteatro lá em Ponta Negra, eu olhei aquilo dali, eu falei, nossa, aqui vai caber o evento, andei toda aquela hora lá, praia, e eu falei, cara, é aqui que tem que ser esse evento. A gente vem conversando com a Centep, a gente trabalha muito em parceria com o poder público, porque sem a mão do poder público não existe condições de desenvolver nenhum ambiente de inovação. Eu viajo o mundo todo, eu estava em Seul, na Coreia do Sul, há pouco tempo, mês passado. Estava em Barcelona, na Espanha, no Vale do Silício, toda cidade, em Paris, toda cidade que eu vou, existe o trabalho do poder público junto com a iniciativa privada. A iniciativa privada tem que ser, né? Então, estamos chegando com tudo em Manaus, 2024, se Deus quiser, esse evento está saindo do papel e vai ser um sonho meu colocar esse evento que aproxima as pessoas desse universo digital em Manaus. Olha, Paulo, eu te agradeço imensamente, foi muito prazeroso conversar contigo e estarei presente em 2024, e se Deus quiser, a gente tiver essa edição aqui na Ponta Negra. Mais do que convidar a sua equipe também, que eu sei que tem uma equipe inteira por trás que está trabalhando, e o evento é para todos. A ideia é que a gente possa despertar aquele sonho guardado, tirar a poeira e, quem sabe, dar os próximos passos, seja no crescimento profissional, seja na criação do seu próprio negócio. Essa é a ideia da Tracto e do Tracto Show. Agradeço o convite e fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigada, sucesso. Tchau, tchau. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Hoje nós conversamos com Paulo Tenório, que é CEO e fundador da Tracto. Mais informações vocês encontram no site da Tracto. Curta, comente, compartilhe e siga nosso canal no YouTube, Real Time 1 Play. Até a próxima.